Então agora, para dar uma geralzinha no que nós vimos, vamos fazer um exercício de revisão. O que eu quero? A função sintática do que estiver grifado, só. Então vamos lá? Este oficial merece a nossa gratidão. O verbo é merece. Vem do verbo merecer. Tem o E, porque quando eu tiro o R, sobra merece. Esse E se chama vogal temática. Então pode ser eu ou ele. Mas ninguém vai falar eu merece. Então ele merece a nossa gratidão. Mas quando eu falo assim, some o verdadeiro sujeito, que é este oficial. Uma pessoa, sujeito simples. Merecer não está na lista do CEFPACT, não perdeu o significado. Então eu vou fazer uma pergunta. O oficial merece o que? A nossa gratidão é o objeto direto. Esse A se chama artigo, porque o verbo não pediu preposição. E o verbo é significativo, como só tem objeto direto, ele é VTD. Anotem aí, porque é para vocês não esquecerem. Carlos, você percebeu o seu grande erro? Primeira coisa, achar o verbo, percebeu, tem o U, mas não tem o O, então eu sei que é da terceira. Ele percebeu o seu grande erro? Quem que sumiu? Sumiu o E, o você, porque ele, o sujeito pode ser ele, ela, você, um número, um pronome, um substantivo. Por que ele não pode ser um carro? Por causa da vírgula. Sujeito e vírgula e verbo não existe. Então, você percebeu, esse é o verdadeiro sujeito simples. Perceber está na lista do CEFPACT. Está na lista do CEFPACT? Não. Perdeu o significado? Não. Então, vou fazer pergunta. Você percebeu o quê? O seu grande erro. Só tem objeto direto, nas duas. O verbo é VTD. E esse Carlos, que tem essa vírgula, é a quem eu estou me dirigindo. Carlos, você percebeu o seu grande erro? Carlos, lembre-se, vocativo pode estar em qualquer lugar, mas sempre com vírgula. E o verbo é VTD de novo. Paula, minha irmã, mora em São José dos Campos. Primeiro passo, achar o verbo, que é morar. Tiro o R, sobra mora, tá aqui. Esse A é vogal temática. Ele está na primeira, eu moro? Não, então é terceira. Ela mora em São José dos Campos. Quem que sumiu? Paula. Então, se eu tampar, Paula mora em São José dos Campos, está perfeito. Isso aqui é sujeito simples. O verbo morar não está na lista do CEFPACT, não perdeu o significado. Vou fazer pergunta. Paula mora onde? Em São José dos Campos. Adjunta adverbial. Notem que depois da Paula, o minha irmã está com duas vírgulas. Por quê? Quem é Paula? Minha irmã. Isso se chama aposto. Nós já aprendemos. Isso aqui é análise sintática, né? Então, tirando o sujeito, tudo vai ser predicado. Então, onde tiver verbo significativo e não aparecer predicativo, o predicado é verbal. A funcionária esclareceu a situação ao cliente. Esclareceu, tem o eu, que não pode ser eu, então tem que ser ele. Ele esclareceu a situação ao cliente. Sumiu o verdadeiro sujeito, que é a funcionária, sujeito simples. Esclarecer não está na lista do CEFPACT, não perdeu o significado. Então eu vou fazer pergunta. A funcionária esclareceu o que e a quem? Eu peço os dois. Então, como aqui tem os dois, esclareceu o que? A situação, objeto direto, a quem? Ao cliente, objeto indireto. Então, aqui o verbo é VTD, aqui não tem nenhum objeto, então ele é VI, e aqui tem os dois objetos, ele é VTDI. Nós acabamos de ver isso nos vídeos anteriores. Agora vem o arquiteto planejou este edifício rapidamente. Planejou, tem o ou, mas ninguém vai falar eu planejou, então é terceira pessoa do singular.
Ele planejou este edifício rapidamente. Está faltando o sujeito, que é o arquiteto, sujeito simples. Planejar não está na lista do CEFPACT, não perdeu o significado, então eu vou fazer pergunta. O arquiteto planejou o quê? Este edifício. Este edifício é o objeto direto. E o rapidamente, lembra? Todo derivado terminado em mente, 90%, é advérbio de modo. Ele planejou como? Rapidamente, depressa, devagar. Então, esse rapidamente é adjunto adverbial. O verbo não tem objeto indireto, então ele para no VTD. Ansiosa estava a jovem naquela fila. Estava é do verbo estar. Esse vá já me diz, sou imperfeito indicativo, não tem DNP. Eu estava ansiosa a jovem naquela fila? Não. Então é ela, a jovem. Põe na ordem direta. A jovem estava ansiosa naquela fila. Então a jovem é sujeito simples. Estava é da lista do CEFPACT? Sim, é o verbo estar. Vou fazer a pergunta, como a jovem estava? Ansiosa. Adjetivo. Fez a pergunta como, resposta varia, adjetivo e predicativo, se estiver separado pelo verbo. Então, a jovem estava ansiosa, esse ansiosa é adjetivo e é predicativo do sujeito, confirma que o verbo é de ligação. E onde que ela estava? Naquela fila, adjunto adverbial. Muito cuidado! O verbo de ligação nunca vai ganhar esse nome intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e VTDI. Nunca. Por quê? Porque quando ele for verbo de ligação, ele tem que ter obrigatoriamente predicativo do sujeito e pode ter adjunto adverbial, mas nunca objeto direto, indireto e agente da passiva. Ok? No próximo vídeo eu explico mais frases.